no contrato e que é uma questão até de saúde pública. Colocando em risco a saúde da população. Colocando em risco a saúde da população, quer dizer, servindo uma água inadequada. E nós também não tínhamos investimentos em esgoto, isso era evidente. E com a crise lá com o Grupo Galvão, isso acabou afunilando numa situação em que nós partimos para uma auditoria em dezembro de 2015, que eu tive que conduzir como presidente e tive uma equipe lá, uma comissão que fez esse trabalho. Nós concluímos o trabalho em abril de 2016, com 4 meses de estudo, Roberto, que demonstrou que, além do descumprimento dos investimentos, havia uma coisa absurda, aterradora, que era a gestão temerária da companhia, dessa concessionária, porque a concessionária ela arrecada tarifas de nós cuiabanos. E isso aí é uma tarifa, é um preço público, né? Então ela tem um regime de gestão, não é uma forma que ele pode administrar como se fosse um dinheiro exclusivamente privado. E nós, por exemplo, só para citar um exemplo, talvez foi o maior escárnio que nós descobrimos lá, que era a remuneração do diretor-presidente no valor de R$150 mil por mês. Que é isso? Dava quase R$2 milhões para esse presidente no ano, sem que a CAB viesse e produzisse qualquer resultado. E era ainda um presidente que ficava aqui às terças, quartas e quintas, quer dizer, nem morava em Cuiabá e não conhecia os problemas de Cuiabá. Então nós chegamos ao final com esse quadro, inclusive é bom dizer, e é bom como esse seu programa é um programa que tem muita audiência, é importante que as pessoas saibam que a CAB, ela transferia dinheiro para o Grupo Galvão. Quem era a contratada para prestar serviços em Cuiabá e fazer os investimentos era a Galvão Engenharia, num contrato de quase R$500 milhões para 5 anos. E foram transferidos para a Galvão Engenharia, Roberto, quase R$100 milhões. E nessa auditoria, houve uma resistência muito grande do Grupo Galvão e da própria CAB de nos passar informações de onde foram aplicados esses R$100 milhões. O senhor foi prefeito, o senhor sabe que R$100 milhões em saneamento revoluciona a cidade, né? Você corta a cidade em obras e nós não vimos esse volume de obras nesses 4 anos. Nós solicitamos então informações, onde foram aplicados esses R$100 milhões? E nós não encontramos resposta. E havia uma resistência muito grande. Daí veio a decisão do prefeito, então, já que havia essa resistência, eles não tinham transparência e não tinham também capacidade de investir, de fazer a intervenção, que é quando a prefeitura, o poder concedente, o poder público, afasta a diretoria da companhia e lá coloca um interventor, que é o secretário, né, e hoje interventor, o Marcelo de Oliveira. Que conhece Cuiabá como ninguém, né? Que conhece Cuiabá, como ele mesmo diz, na palma da mão dele, há 30 anos, foi seu secretário de obras também no período que o senhor foi prefeito. E no período foi de intervenção... Foi de obras e foi também na Sanecap. E foi também da Sanecap, serviu a Sanecap à época. Então, conhece como ninguém e demonstrou que, de fato, aquelas obras que foram pagas um valor de R$100 milhões ao Galvão não foram executadas. Só para se ter uma ideia, Roberto, o que se tem hoje da Galvão Engenharia, de ART, lá no CREA, aqui no CREA de Mato Grosso, é em torno de ART que foi feitas e baixadas, quer dizer, a ART é a anotação de responsabilidade técnica para o nosso ouvinte, em torno de R$48 milhões. A gente pode dizer que houve um desvio de R$50 milhões. Portanto, todo esse cenário apontava para a retirada da CAB e do Grupo Galvão de Cuiabá. E essa foi a decisão da reestruturação jurídica, porque houve, ao longo desse período da intervenção, uma proposta apresentada pelos credores, pelos bancos que são credores, Bradesco, o Votorantim e o próprio BNDES, que é um banco público, um banco federal público de desenvolvimento, houve a proposta de assumir o controle acionário da CAB, afastar o Grupo Galvão e fazer os investimentos que a cidade precisa. E nesse momento, entre tomar a decisão de declarar a caducidade, extinguir o contrato ou diante com regras claras, objetivas e atendendo o interesse público e colocando para eles a necessidade de fazer investimentos imediatos na cidade, salvar esse contrato, mas com um novo controle e com garantias concretas, a decisão a ser tomada e o que nos pareceu a mais adequada e o prefeito acabou tomando, foi a de manter o contrato de concessão, mas não a concessionária. O Grupo Galvão, ele sai. Quem entra é um fundo de investimentos comandado por esses bancos. E aí entrou, Roberto, que acho que é fundamental isso, houve a cobertura aqui no seu programa, a exigência do prefeito e do Ministério Público de se fazer investimentos imediatos em Cuiabá para os próximos 18 meses, que nós chamamos de plano emergencial, que foi conduzido pelo interventor, pelo Marcelo de Oliveira, foi conduzido pelo Ministério Público, pelo prefeito Mauro,
no valor de 204 milhões de reais. Nós não estamos falando aqui de 204 milhões de reais de algo que não tenha projeto. Lá há um anexo a esse editivo que foi assinado, em que demonstra onde cada obra vai ser feita e qual é o prazo. São 94 milhões nos 3 sistemas de água e são 110 milhões de reais nos próximos 18 meses em esgoto, Roberto. São investimentos históricos, é quase um PAC. Se me recordo, em 2007 é quase um PAC. Isso em 18 meses. Quer dizer, Cuiabá, nos próximos 18 meses, vai virar um canteiro de obras na área de saneamento, e o nosso Rio Cuiabá vai saltar de 30% de hoje, que é feita o tratamento, coleta e tratamento de esgoto, para quase 50% a 55%, só com esses investimentos. E mais, só para finalizar, também nesse contrato foi pactuado que nos próximos 6 anos deverá haver a universalização da coleta e do tratamento de esgoto, com investimento lá estimado de 917 milhões. Só que agora, com garantias, o que o contrato de 2012 não previa foi corrigido agora. Nós colocamos lá uma garantia de execução do contrato de 70 milhões de reais que os bancos vão ter que colocar em fiança bancária ou em seguro-garantia de uma instituição financeira ou seguradora de primeira linha. E o que é mais relevante, Roberto, além dessa garantia, um cuiabano estará na diretoria técnica da CAB Cuiabá. Ela estará, que não vai chamar mais CAB Cuiabá, vai chamar Águas de Cuiabá. Até o nome da companhia se modifica. Que no caso será o Marcelo de Oliveira, que continuará lá a ser os olhos de nós cuiabanos nessa companhia, para que não aconteçam os disparates que aconteceram durante esses 4 anos em Cuiabá. Ele vai ficar lá por 4 anos, é uma prerrogativa que nós colocamos, para que não houvesse o que aconteceu. Um diretor técnico que veio para cá, não respeitou a nossa cidade, não fez obras na cidade e ainda, no caso do diretor técnico, recebia 80 mil reais por mês. Isso não é correto e isso nós corrigimos nesse contrato, nesse aspecto. Todos nós vamos ter lá um diretor técnico que vai andar pelas ruas de Cuiabá, que todos nós conhecemos e que poderemos cobrar. Será o fiscal de que esses 204 milhões serão efetivamente investidos. Muito bem, a saída realmente foi a melhor que a Prefeitura e a Procuradoria encontrou. Agora, o prefeito Mauro Mendes está fechando a sua administração com chave de ouro, com obras importantíssimas que vão marcar também a sua administração. Parque Tianaí, Parque das Águas e Porto Cuiabá. 3 grandes projetos. Aí se pergunta, de onde a Prefeitura tirou dinheiro para bancar 3 projetos desse tamanho? Aí entra a pergunta que eu vou fazer ao senhor. A parceria da Procuradoria da Prefeitura com o Ministério Público proporcionou a assinatura de vários TACs feitos com empresas. E desse dinheiro arrecadado das empresas é que o prefeito teve condições de fazer Porto Cuiabá, Tianaí e Parque das Águas. É isso? É isso, Roberto. É verdade. Isso deu uma grande agilidade. Explica como é que foi essa parceria com o Ministério Público, proporcionando a assinatura desses pactos, desses TACs com relação às empresas. Nós temos, quando nós assumimos a Procuradoria, vocês bem se recordam, nós tínhamos muitos TACs descumpridos, muitos termos de ajustamento de condutas, que são compromissos que são firmados com o Ministério Público, descumpridos. E haviam multas muito altas a serem pagos pela Prefeitura de Cuiabá. O que nós fizemos? Nós procuramos o Ministério Público, houve até uma reunião, salvo engano, em fevereiro ou março de 2013, eu e o prefeito estivemos com o Procurador-Geral, o Paulo Prado, doutor Paulo Prado, e reunimos lá todos os promotores da capital, para fazermos a repactuação desses termos de ajustamento de conduta e dessas ações. Eu vou citar um exemplo aqui, Roberto, aliás, 2 exemplos que são muito claros. Por exemplo, quem não se lembra aqui da Rua do Cotovelo, da Rua Tufique-Af, a rua que fica ali em frente ao Atacadão. Ela foi vendida em 2012, o Ministério Público ingressou com a ação, o Atacadão tinha adquirido essa numa licitação, de uma forma correta, mas por um valor considerado baixo e também com uma discussão sobre se aquela rua tinha ou não interesse público na sua continuidade como rua, se poderia ser vendida para o Atacadão. Nós fizemos um diálogo com o Ministério Público, demonstramos que de fato aquela rua ela não cumpria nenhuma finalidade mais viária para o sistema viário da cidade,
cidade, só que nós repactuamos os valores com o Ministério Público e com o Atacadão. Lá, à época, salvo engano, foi vendido por R$ 1.200.000. Nós conseguimos ali, junto com o Ministério Público, que o Atacadão pagasse mais R$ 5.500.000. Esses R$ 5.500.000, ele não pagou em dinheiro para a Prefeitura. E é aí que talvez tenha sido o resultado que o prefeito consegue demonstrar em 4 anos, que são todas essas obras. Ela entregou em materiais ou em serviços. Quer dizer, ela contratou uma empreiteira fiscalizada pela Prefeitura e materiais também para serem empregados, tanto na reforma da Praça Luiz de Albuquerque, como a Orla do Porto. Então, esse foi o pontapé que nós começamos a executar obras. O senhor sabe, foi prefeito, a dificuldade que é o cofre da Prefeitura, né, Roberto? É administrar, de fato, com grande dificuldade, o cobertor curto, né, para cobrir uma área muito grande da cidade. Então, nesse aspecto, esses 5,5 milhões deu um grande salto ali, numa obra que hoje é importante para a cidade. Eu diria que é uma das obras mais emblemáticas do prefeito Mauro, que é o resgate do Porto, né, da nossa região do Porto, mas também o Complexo Dom Aquino ali na região do Porto. O Complexo também Dom Aquino foi um TAC que havia sido descumprido com o shopping chamado Shopping dos Camelôs, que eles havia sido feita a doação daquela área para o Shopping dos Camelôs. O Ministério Público foi contra isso, que ele entendia que não tinha interesse público em transferir para a iniciativa privada uma área daquela. Nós revertemos isso, colocamos como concessão, quer dizer, eles têm um prazo para utilizar aquela área e ao final eles devolvem para a Prefeitura com as edificações e eles deram contrapartidas. Quais foram as contrapartidas que a Associação do Shopping Popular deu? Foi a construção ali de um ginásio novo no Complexo Dom Aquino, a reforma de todo aquele espaço. Hoje quase 3 mil pessoas circulam por ali, eles pagaram em torno de 4,5 milhões. E o que é mais importante, Roberto, que eu acho que talvez foi o grande salto, é colocar que o shopping fica responsável por fazer a manutenção daquele espaço. A Prefeitura tem dificuldade de fazer manutenção desses espaços, né? Então hoje eles gastam em torno de 35 a 40 mil reais por mês, sem onerar a Prefeitura, para fazer a manutenção. Troca de lâmpada, um mobiliário urbano que quebre, a rede de futebol, enfim, toda a pista de caminhada, é tudo por conta do shopping popular. Então esses TACs que também permitiram, eu citei 2 casos, ele deu grande flexibilidade ao prefeito, porque facilita nas contratações, as contratações são absolutamente republicanas, porque o Ministério Público acompanha tudo e ao final tem o recebimento da obra junto com o Ministério Público, e isso permitiu que o prefeito tivesse mais agilidade, sem fazer às vezes as licitações, porque quem faz a contratação do empreiteiro já é a própria empresa que tem que entrar e ao final comprovar que ele executou o serviço ou entregou aquele material. Então isso deu agilidade, deu transparência, porque o Ministério Público... Foi uma grande sacada, né? Foi uma grande sacada, Roberto. Correto. Bom, procurador, voltar na questão do mutirão da conciliação fiscal, né? Outra boa ação da Procuradoria que deu oportunidade à população de renegociar as dívidas com o município. Inclusive nesse último mutirão aí, dívida de 2015, do IPTU. Sim, como a gente vinha dizendo em relação às cobranças, nós também demos oportunidade. Acho que isso foi relevante. Nós fizemos ao longo desses 4 anos mais de 40 mil acordos, Augusto. Foram então em torno de 35 mil contribuintes, né, que aportaram à Procuradoria para fazer acordo. E nesse momento nós estamos com o último, né, o derradeiro mutirão da conciliação fiscal que o prefeito Mauro realiza, junto com o Tribunal de Justiça, é importante dizer, com a desembargadora Maria Erotides, com a desembargadora Clarice, do Núcleo de Conciliação, que é um mutirão que oferece boas condições. O mutirão ele oferece hoje para fato gerador até 2015, de IPTU, de ISS e também de multas que eventualmente foram aplicadas por descumprimento do Código de Posturas, de calçadas, né? Dá um desconto de 95% dos juros e 100% da multa para o pagamento à vista. E pode parcelar até em 48 vezes. Agora, conforme as parcelas vão aumentando, o desconto vai caindo. Há desconto para o pagamento até 24 parcelas. Mas eu diria que hoje, quase 60% dos contribuintes cuiabanos estão optando por fazer o pagamento à vista, tendo em vista o desconto de 95% dos juros e 100% da multa. Fica o convite, então, para que todos os contribuintes que têm algum débito com a Prefeitura, que
finalizem o ano de 2016 com o seu nome limpo, já sai de lá com a certidão negativa, nesse mutirão da conciliação fiscal, evitando problemas como protestos, notificações e eventualmente problemas aí no judiciário. Bom, para finalizar, outra grande vitória da Procuradoria foram as ações contra a União, contra o governo federal, possibilitando pagar menos e sobrar um pouco mais de recursos no caixa para investir na cidade. Eu gostaria que o senhor relembrasse aí essas vitórias que a Procuradoria conseguiu junto ao governo federal na renegociação da dívida dos municípios. Sim, Roberto, isso foi algo importante em 2015. O Congresso aprovou uma lei de renegociação da dívida dos estados e dos municípios, o que melhorava muito a condição fiscal dos municípios, mas dependia de regulamentação. A presidente da República, então, presidente Dilma Rousseff, ela tinha que regulamentar. E ela não regulamentava, né? A presidente não regulamentava, ela não editava um decreto regulamentando e dando aplicação à lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, quer dizer, era uma lei que não tinha nenhuma... Sem eficácia. Então, o que nós fizemos aqui? Nós ajuizamos uma ação, e foi até de forma inédita, nós ajuizamos uma ação dizendo que a lei, o conteúdo da lei, ele já era autoaplicável, que não necessitava de nenhum esclarecimento para a sua aplicação que dependesse da regulamentação pela Presidente da República. Porque naquele momento a Presidente da República estava mais preocupada em ter mais caixa, né? E os municípios e estados em ter caixa para poder fazer frente a uma crise que já se aproximava e o prefeito já anunciava aqui em Cuiabá. Então nós conseguimos uma liminar na Justiça, acolhendo essa tese, que acabou depois aí sendo usada também por outros municípios, por outras capitais, no sentido de que não dependia de regulamentação e podia aplicar a lei de forma direta. E nós conseguimos fazer esses depósitos judiciais. Só para se ter uma ideia, à época a Prefeitura pagava em torno, Roberto, de 2,5 milhões a 3 milhões de reais por mês para a União, para o governo federal. A partir dessa liminar nós passamos a pagar 300 mil reais. Sobrou praticamente 2 milhões para investir 2 milhões e 2 milhões cidade. e 200. Se o senhor coloca isso em 12 meses, dá em torno de 25 milhões de reais. Em 2 anos, 50 milhões de reais. Então, assim, isso permitiu também ao prefeito chegar ao final da sua gestão com equilíbrio fiscal. Hoje nós pegamos, o prefeito anuncia isso, e isso vai estar no relatório da transição, nós entramos em 2013 com 195 milhões de restos a pagar, né, de outros exercícios, quer dizer, dívidas contraídas no exercício anterior. O prefeito Mauro tem dito, e isso vai estar na contabilidade, vai deixar uma prefeitura, depois de pagos, feito todas as obras que foram realizadas ao longo desses 4 anos, com dívida de 40 milhões de reais. Então, quer dizer, além de tudo o que foi feito em 4 anos, ainda foi pago 155 milhões de reais de dívida do exercício anterior. Então, isso permitiu, foram todas essas medidas, o mutirão fiscal, né, a cobrança mais efetiva, que rendeu 70 milhões de reais, nesse caso da ação contra a União, os taxas que permitiram chegar no final do governo com esse equilíbrio fiscal e uma cidade mais preparada aí para os nossos 300 anos. Bom, é justamente em função de tudo isso que você narrou que a gente, por uma questão de justiça, nós adotamos aqui no resumo do dia, até porque nós temos independência para isso, o nosso programa prima em não ter rabo preso com nem prefeito, nem governador, nem assembleia, justamente para termos aqui a liberdade e a independência de criticarmos quando se faz necessário e de enaltecermos e elogiarmos também quando se faz necessário. E por uma questão de justiça, o prefeito Mauro Mendes teve na sua pessoa um grande baluarte, porque com essas ações todas que você acabou de narrar, proporcionaram ao prefeito mais recursos para investimentos e para fazer essas grandes obras em nossa capital. Por tudo isso, é que nós queremos, nesta oportunidade, parabenizá-lo pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua competência, e acredito que é fruto desse trabalho que você demonstrou na Prefeitura que o governo Pedro Táxi lhe convidou para assumir a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso a partir de 1º de janeiro. Convite feito, convite aceito. Sim, Roberto, não estava nos meus planos, obviamente, agradeço, né, todos os seus elogios, e nós somos servidores públicos, estamos ali para servir. No caso, fiquei 4 anos com muito orgulho servindo a cidade que eu amo, que é Cuiabá.
e isso muito me orgulhou, né? E vou levar isso como uma grande experiência pessoal e profissional. E espero que todos os procuradores que por ali passam, e tenho certeza que os procuradores que ali estão, e hoje à tarde ainda conversava com o Paulo Emílio, nosso colega, foi seu procurador-geral, da honra que é servir a Procuradoria do município e servir a nossa cidade. Então, ao final desse trabalho, eu não esperava ir, de fato, eu sou procurador de Estado de carreira, retornaria de todo modo para a Procuradoria do Estado. Mas, de fato, não estava em meus planos assumir a Procuradoria-Geral. Mas, em função do pedido voluntário de exoneração do colega Patrick, houve esse convite pelo governador Pedro Taques e eu avaliei, ponderei e resolvi aceitar e dar a minha contribuição e a contribuição da nossa categoria, da nossa equipe, dos procuradores do Estado, em ir lá e também tentar imprimir à Procuradoria um pouco do que nós fizemos aqui em Cuiabá, né? Da eficiência, procurar ter uma advocacia pública, uma procuradoria mais comprometida com resultados, né? Participando da administração, participando da tomada das decisões, porque é isso que qualifica e dá certeza de que tudo que vai ser praticado é praticado com legalidade. Então, eu aceitei o desafio e espero dar a minha contribuição ao nosso também querido Estado de Mato Grosso nos desafios que existem. Nós passamos hoje, Roberto, é importante dizer, pela pior crise do século, né? Que é uma crise financeira enorme. Então, um dos pilares da minha futura administração lá na Procuradoria, podem ter certezas, eu já disse isso, vai ser a Procuradoria Fiscal. Nós vamos fazer um grande combate aos sonegadores. Vamos implantar lá também núcleos para cobrança dos grandes devedores do Estado. Só para um dado relevante, 50 devedores do Estado refletem mais de 50% da dívida ativa, quer dizer, mais de quase 10 bilhões de reais. Hoje a dívida ativa está em quase 20 bilhões. Então, nós temos que usar toda a nossa energia, todos os instrumentos para fazer a cobrança, obviamente do pequeno também, mas sobretudo desses grandes sonegadores que se beneficiaram da nossa riqueza, da riqueza do Estado e não deram a sua contrapartida, que é com os impostos. Então, uma das grandes tarefas, até para contribuir para o reequilíbrio do Estado de Mato Grosso do ponto de vista financeiro, podem ter certeza, é uma atuação muito firme, muito enérgica, muito comprometida na Procuradoria Fiscal. Tá legal. Você vai levar uma caneca, lembrança aí do resumo do dia, dessa sua entrevista. E, mais uma vez, que Deus lhe proteja, lhe abençoe e que você possa desempenhar no Estado o mesmo excelente trabalho que você desempenhou aqui na Procuradoria da Prefeitura de Cuiabá. A caneca é um presente da Tubarão Esportes. Dá uma pandriola também. É essa, né? A dele está lá. E queremos agradecer também a presença aqui entre nós do nosso prezado e querido companheiro Andriola, jornalista sério, competente, de um passado que realmente nos orgulha muito. Muito obrigado pela sua presença, Andriola. Continue aí fazendo esse bom trabalho na Prefeitura Municipal de Cuiabá.